Há pessoas neste mundo que carregam algo que ninguém vê. Caminham entre nós em silêncio, sentindo dores que não conseguem explicar, percebendo coisas que outros ignoram, vivendo batalhas espirituais internas que não aparecem nos olhos, mas queimam na alma. Elas não se encaixam, não se contentam, não se distraem facilmente com o que prende os outros. Essas pessoas não sabem exatamente por quê, mas sempre sentiram que são diferentes, como se tivessem sido chamadas para algo maior, mas sem saber o que. Se você já sentiu isso, talvez seja porque você também carrega algo que não pode ser explicado, um dom espiritual misterioso que só os escolhidos por Deus compreendem. Mas cuidado, esse chamado não vem com aplausos. Vem com silêncio. Vem com lutas. Vem com uma força invisível que só quem foi separado por Deus consegue entender. Olha, balão de fala, se você quer saber se faz parte desse pequeno grupo que carrega dons espirituais ocultos, continue assistindo até o final. O que será revelado aqui pode transformar a forma como você enxerga a si mesmo e o motivo da sua existência. Você sente que nunca pertenceu totalmente a lugar nenhum? Isso pode ser um sinal. Mas o motivo não é rejeição, é separação divina. O primeiro sinal não é algo que os olhos enxergam. É algo que arde por dentro. E os dons espirituais que Deus dá aos seus escolhidos não são distribuídos ao acaso. Eles são confiados. E por isso, muitas vezes, escondidos. Não por covardia, mas por proteção. Ao longo deste vídeo, vamos revelar 7 dons que, talvez, você carregue em silêncio. E quando descobrir quais são, tudo começará a fazer sentido, inclusive a dor que você nunca soube explicar. Muitas vezes, quem carrega um dom espiritual profundo não se vê como especial. Pelo contrário, acha-se estranho, sensível demais, frágil em um mundo duro. Mas isso não é fraqueza, é sensibilidade espiritual. E o primeiro dom misterioso que os escolhidos carregam, mesmo sem entender, é a capacidade de discernir o invisível. Enquanto o mundo enxerga apenas o que está diante dos olhos, o escolhido percebe o que está por trás. Sente quando a mentira, sente quando a energia de um lugar está carregada, sente quando algo que parece certo, simplesmente não está certo. É como se Deus tivesse afinado sua alma para captar o que outros ignoram. E isso, embora seja um dom precioso, pode fazer o escolhido se sentir constantemente cansado, incompreendido, isolado. Se você já entrou em um ambiente e sentiu vontade de sair sem saber o porquê, isso não é paranoia. É discernimento espiritual. O segundo dom é o peso da empatia divina. Os escolhidos sentem as dores dos outros como se fossem suas. Não conseguem ignorar o sofrimento alheio. Muitas vezes choram sozinhos por dores que nem são suas. Mas esse choro não é fraqueza. É intercessão. O Espírito Santo toca os escolhidos para que sintam e orem, para que carreguem nos ombros a intercessão por pessoas que jamais saberão que foram amparadas por suas lágrimas. Por isso, muitos deles são visitados por insônia, inquietações noturnas, sonhos intensos. Deus os desperta para que o mundo espiritual não fique sem voz na terra. Eles são os guardiões em silêncio. E aí você começa a entender por que tudo na sua vida parece mais profundo, mais intenso, mais difícil. Deus te deu uma alma grande demais para caber nas superficialidades desse mundo. E isso exige resistência. Por isso, o terceiro dom é a força silenciosa de suportar aquilo que outros jamais suportariam. Os escolhidos enfrentam perdas, traições, processos de dor que fariam muitos desistirem. Mas eles seguem, mesmo em pedaços, mesmo com o coração moído. Eles seguem, porque algo dentro deles diz: não pare agora. Você já se perguntou por que a sua vida parece mais dura do que a dos outros? Talvez não seja castigo, talvez seja preparo. Deus não envia guerreiros despreparados para as batalhas espirituais. Por isso, Ele permite que os escolhidos passem por fornalhas. Cada dor, cada silêncio, cada injustiça não é em vão. É lapidação. Porque quem vai carregar luz, precisa antes conhecer a escuridão. O quarto dom misterioso que só quem foi escolhido por Deus carrega é o chamado interior que nunca silencia. Mesmo quando tudo parece bem por fora, por dentro há um incômodo. Uma sensação de que falta algo.
uma inquietação constante, como se a alma soubesse que há um propósito maior esperando para ser cumprido. Esse chamado é silencioso, mas persistente. Não importa o quanto você tente se encaixar em padrões normais, viver uma vida comum, seguir o fluxo, algo dentro de você sempre te puxa de volta para o caminho do propósito. Esse dom é uma bússola espiritual. E mesmo sem saber exatamente para onde ir, o escolhido sente que não pode ignorar esse impulso. Porque ele sabe, há algo que precisa ser feito, algo que só ele pode realizar. O quinto dom é o da visão espiritual simbólica. Os escolhidos interpretam sinais, sonhos, pressentimentos. Uma simples coincidência para o mundo comum, para o escolhido é uma mensagem, uma confirmação, uma instrução divina. Eles vivem atentos ao que Deus fala por meio dos detalhes, números que se repetem, palavras que surgem várias vezes no mesmo dia, sentimentos que chegam sem razão aparente. E o mais impressionante é que, mesmo sem treinamento, sem estudo, sem formação, eles entendem. Porque o Espírito Santo sopra direto ao coração. Esse dom os faz enxergar além do natural. E por isso, muitas vezes, os chamados se sentem deslocados. Porque o que eles veem, outros não veem. O que eles sentem, outros não sentem. E isso os torna guardiões de revelações que precisam ser mantidas em segredo até o tempo certo. O sexto dom é a solidão sagrada. Um silêncio profundo que acompanha os escolhidos desde cedo. Não importa o quanto estejam rodeados de pessoas, amigos, até familiares, há sempre um espaço vazio, uma ausência de conexão plena. E esse vazio não é castigo, é separação. Deus os afasta de distrações, de ambientes barulhentos, de vínculos superficiais. Porque o lugar onde ele vai falar é no secreto. E quem foi separado para ouvir a voz de Deus, primeiro precisa suportar o eco do silêncio. Nesse silêncio, o escolhido aprende a depender somente dele. Aprende a confiar quando tudo está escuro. Aprende a andar por fé, e não por vista. A solidão, para o mundo, é castigo. Para o escolhido, é treinamento. Por fim, o sétimo dom, o mais profundo de todos, é a autoridade espiritual silenciosa. Os escolhidos não precisam de títulos, de púlpitos, de reconhecimento público. Onde eles chegam, algo muda. A atmosfera se transforma. Pessoas se sentem tocadas, sem saber por quê. Ambientes pesados ficam leves. Correntes invisíveis se quebram. Eles carregam a presença. Não porque são melhores, mas porque foram moídos para isso. Foram provados. Foram quebrados. Foram reconstruídos por Deus. E agora, sem precisar de aplausos, sem precisar se impor, eles carregam luz. Uma luz que incomoda os que estão nas trevas, mas guia os que estão perdidos. Esses dons não são dons comuns. São dons que custam, que doem, que exigem renúncia. Mas quem carrega esses dons carrega também a promessa. Deus nunca chama alguém para o invisível sem já ter preparado um plano de impacto eterno. Os escolhidos vivem em silêncio, mas o céu inteiro os observa. Eles parecem pequenos aqui na terra, mas são gigantes no reino. Por isso, se você reconheceu esses sinais dentro de si, entenda, você não está sozinho. Você não está perdida. Você foi escolhida. E todo silêncio, toda dor, toda espera, vai fazer sentido no tempo de Deus. Porque os dons que você carrega não são para você brilhar, são para que a glória dele seja manifesta através da sua vida. Mesmo que em silêncio, mesmo que em segredo, você carrega algo sagrado. Não ignore, não sufoque, persevere. Porque no tempo certo, Deus vai revelar tudo o que foi escondido, e ninguém poderá impedir. Há uma razão pela qual os escolhidos passam por processos tão intensos. Deus não entrega peso espiritual a quem não tem estrutura para suportar. E essa estrutura, na maioria das vezes, é construída na dor, no deserto, no silêncio. O escolhido aprende a caminhar quando ninguém o aplaude, a obedecer quando não entende, a esperar quando tudo parece atrasado. Porque dentro dele já foi depositada uma unção que precisa ser amadurecida antes de ser revelada. Os dons espirituais que ele carrega não são dons de exibição, são instrumentos de guerra. São ferramentas celestiais para batalhas invisíveis.
E é por isso que o processo é solitário, que o caminho é estreito, que o tempo parece longo. Porque quanto mais elevado o chamado, mais profundo será o quebrantamento. E não se engane, o inimigo sabe quem é escolhido. Desde cedo, ele tenta te calar. Enche sua mente de dúvidas, cria situações para te fazer desistir, tenta te isolar emocionalmente, distorcer sua identidade. Porque ele sabe que, se você descobrir quem é, se você ativar os dons que carrega, ele perderá espaço. E é por isso que muitos escolhidos enfrentam desde a infância um sentimento de rejeição, de não pertencimento, de inadequação. Mas o que parecia ser um trauma, era na verdade um sinal. Deus estava preservando você. A rejeição que te feriu foi, na verdade, a forma que o céu encontrou de te proteger de ambientes que teriam contaminado o que você carrega. Você não foi excluído, foi guardado. Os dons misteriosos que os escolhidos carregam não aparecem no palco. Eles se manifestam no secreto, no quarto fechado, na oração silenciosa, na lágrima não vista. E é ali, nesse lugar invisível aos homens, que o céu escreve as maiores histórias. O escolhido não busca visibilidade. Ele busca direção. Ele não quer aplausos. Ele quer presença. Ele sabe que sem Deus, tudo perde o sentido. Por isso, mesmo sem entender, ele se entrega. Mesmo sem força, ele ora. Mesmo sem ter para onde ir, ele dobra os joelhos e clama. Porque dentro dele há uma certeza que não se explica, só se sente. E essa certeza sustenta. Ela te faz continuar quando tudo desaba. Ela te levanta quando ninguém estende a mão. Ela te impulsiona quando a alma quer parar. Porque quem foi escolhido por Deus carrega dentro do peito um fogo que o mundo não apaga. Uma convicção que o tempo não corrói. Uma voz que sussurra no meio do caos: eu sou contigo. E essa voz vale mais do que qualquer validação humana. Porque quando o céu te reconhece, não importa quem na terra te ignora. O escolhido por Deus não precisa ser perfeito. E ele sabe disso. Ele carrega feridas, cicatrizes, histórias quebradas. Já caiu muitas vezes. Já pensou em desistir. Já teve noites em que chorou até dormir, perguntando por que a vida parecia tão pesada para ele. Mas no fundo, mesmo com todas as rachaduras, há algo dentro dele que nunca quebrou: a fé. Uma fé que às vezes parece pequena, silenciosa, mas que nunca morre. Porque essa fé não foi construída por religião ou conveniência. Foi forjada na batalha, no abandono, na ausência de respostas. E é essa fé que o sustenta quando tudo parece sem saída. O escolhido não vive por emoção. Ele vive por convicção. Ele sabe que os dons que carrega não são para mostrar superioridade. São para servir, para curar, para transformar. São sementes de algo maior que ainda vai acontecer. Ele entende que a unção que carrega custa caro, que ela exige renúncia, que ela vem com responsabilidade. Por isso, mesmo em silêncio, mesmo sem títulos, mesmo sem reconhecimento humano, ele continua. Porque sabe que está carregando promessas que ainda não se cumpriram. E mesmo quando todos desistem, ele insiste. Porque dentro do seu espírito algo grita: ainda não acabou. Ainda tem algo grande para acontecer. E ele não precisa provar nada para ninguém. Porque Deus é seu defensor. O céu é seu respaldo. E mesmo que todos duvidem, mesmo que apontem, mesmo que riam, no tempo certo o próprio Deus vai confirmar publicamente o que foi confiado secretamente. Porque os dons misteriosos que o escolhido carrega em silêncio não são ignorados pelo alto. Há anjos que o acompanham. Há portas que estão sendo preparadas. Há promessas que já têm data marcada. O processo pode parecer longo, mas o cumprimento será rápido. Porque quando Deus decide exaltar alguém, ele faz isso de uma forma que nenhum homem pode impedir. E é por isso que os escolhidos permanecem. Porque sabem que a voz que o chamou é maior do que qualquer oposição. Porque sabem que foram separados não para serem perfeitos, mas para serem disponíveis. Deus não escolheu você porque você era forte. Ele escolheu porque sabia que, mesmo fraco, você continuaria. Mesmo quebrado, você obedeceria. Mesmo em lágrimas,
você adoraria. E é exatamente isso que o céu valoriza. Não é a performance, é a entrega. Então, se até hoje você caminhou achando que ninguém via o que você carrega, saiba, Deus sempre viu. E os dons que estão em você não foram esquecidos. Eles foram plantados. E agora, chegou o tempo em que eles começarão a florescer. Porque quem foi escolhido por Deus pode até andar em silêncio, mas jamais passará despercebido diante do reino. E é nesse silêncio, onde ninguém aplaude, que os maiores milagres acontecem. O escolhido aprende a crescer para dentro, enquanto o mundo espera apenas o que é visível. Deus não forma seus instrumentos no palco, mas no deserto. É ali, longe dos olhos humanos, que ele molda o caráter, refina a fé e desperta os dons que vão impactar gerações. Você já percebeu como, antes de algo importante acontecer, sua vida entra em silêncio? Pessoas se afastam, portas se fecham, e parece que tudo para. Mas esse aparente fim é, na verdade, um renascimento. Uma preparação para algo maior. Deus está te preparando para carregar algo que não pode ser misturado com distrações ou mediocridades. Por isso a solidão. Por isso a dor. Por isso a demora. O céu não tem pressa. Ele trabalha em camadas. Enquanto você acha que está sendo esquecido, Deus está ajustando o cenário. Enquanto você ora pedindo uma resposta, Ele está treinando sua sensibilidade para reconhecer o momento certo. O escolhido precisa aprender a ouvir mais do que falar, perceber mais do que reagir, discernir mais do que se defender. Porque ele não foi chamado para viver no nível da carne, mas no nível do espírito. Por isso, muitas vezes, os dons que carrega parecem ser um fardo. Porque é preciso maturidade para lidar com algo tão grande, mas que ainda precisa permanecer em segredo. É exatamente por isso que você sente que não pode compartilhar tudo o que vê, o que sonha, o que sente. Há coisas que são tão profundas, tão espirituais, que você sabe que nem todos entenderiam. E está tudo bem. Nem todos precisam entender. Os dons espirituais dos escolhidos foram feitos para servir, não para serem explicados. E quanto mais você amadurece no espírito, mais você compreende que os maiores guerreiros do reino são, na maioria das vezes, os mais silenciosos. Aqueles que não buscam holofotes, mas que têm autoridade quando abrem a boca. Aqueles que não se impõem, mas que, com sua presença, estabelecem paz. A tua caminhada pode até parecer solitária, mas ela é acompanhada pelo céu. Cada passo seu foi previsto. Cada batalha foi permitida. Cada lágrima foi contada. Porque o propósito que Deus escreveu para sua vida é maior do que seus olhos podem ver. E tudo o que você está vivendo agora está te preparando para viver esse propósito com autoridade, sabedoria e maturidade. Nada do que você passou foi à toa. Nem os desertos, nem as perdas, nem as portas fechadas. Tudo estava alinhado com os dons que você carrega. E agora, você começa a entender por que foi separado. Porque a sua sensibilidade sempre foi diferente. Porque sua alma nunca se conformou com o superficial. Porque você foi chamado para profundezas que poucos têm coragem de explorar. Você foi preparado para servir em níveis que exigem discernimento, compaixão, silêncio e poder espiritual. E isso não é para qualquer um. É para os escolhidos. Chegará um tempo em que tudo o que estava escondido será revelado. Não para sua exaltação, mas para que o nome de Deus seja glorificado através da sua vida. Os dons que você carrega em silêncio são como sementes plantadas em solo profundo. Por fora, pode parecer que nada está acontecendo. Mas por dentro, raízes estão sendo firmadas, estruturas estão sendo formadas, e no tempo exato, aquilo que Deus colocou em você vai florescer de maneira que ninguém poderá negar. E os mesmos que não acreditaram, serão testemunhas do que o céu já havia declarado há muito tempo. Este é meu servo. Esta é minha serva. Eu escolhi. E quando esse tempo chegar, você não sentirá orgulho, sentirá temor. Porque os dons espirituais que os escolhidos carregam não vêm para alimentar o ego, mas para cumprir uma missão. Você perceberá que tudo valeu a pena. Que cada noite de oração solitária, cada rejeição, cada lágrima escondida, cada fase em que você pensou que Deus havia se calado, tudo fazia parte do processo. Porque só quem passa pelo fogo pode ser confiado com a unção.
Só quem suporta o silêncio pode carregar a autoridade sem se corromper com ela. E você chegou até aqui não por acaso. Não é coincidência que esteja ouvindo estas palavras. É porque seu espírito reconhece a verdade nelas. Algo dentro de você está dizendo: isso é comigo. E essa é a resposta que você esperava há tanto tempo. Aquela confirmação silenciosa que sua alma vinha pedindo a Deus. Ele ouviu. Ele sempre ouviu. E está te dizendo agora: você não foi rejeitado. Você foi separado. Os dons que eu coloquei em você vão começar a se manifestar. Não tenha medo. Não recue. Continue. E talvez o mundo ainda não veja. Talvez os que estão ao seu redor ainda não entendam. Mas o céu já decretou. O que você carrega não veio de homens, não depende de elogios, não se limita ao tempo humano. É eterno. É celestial. E no momento certo, tudo será revelado. Até lá, permaneça. Ore em silêncio. Sirva com amor. Espere com fé. Porque os dons misteriosos que Deus confiou a você são sementes de uma colheita que abençoará muitos. E mesmo que você caminhe escondido, Deus nunca deixou de te ver. Nunca.